Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa Algo Mais com Ariel Fernandes, pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Quem não é assinante NET, tá aí sempre a dica. Mas, Ariel, eu queria muito que a minha amiga assistisse o programa, só que ela ainda não é assinante NET. Aí não pode acessar o canal 25, não tem nenhum problema não. Você pode acessar através do maior portal de notícias de Alagoas, gazetaweb.com. Está aí na sua tela e você pode exatamente assistir toda a nossa programação dessa forma. O Josiel está metendo a setinha aí nesse local, onde você vai ver a telinha, vai clicar ali em cima, aumentar o volume e assistir a nossa programação. Além disso, teremos uma reprise exatamente 11h30 da noite. Se você não pode assistir agora, aquela sua amiga ou amigo, ou a sua vovó, seu vovô, seu papai, sua mamãe não pôde assistir, pode assistir também 11h30 da noite. Nós estamos exatamente no mês de maio, né? Como sendo o mês das mães, né? E por conter aí uma data consagradíssima, todas as mulheres, ou a todas as mulheres mães, seja mãe biológica, seja mãe adotiva, mãe de leite, mãe familiar, mãe camarada, não importa, é o mês das mães. E o programa de hoje vai debater um tema inusitado e inédito, que é a maternagem e maternidade, né? E o seu processo aí de envelhecimento feminino. Tema este que vai ser também a programação em forma de prosa e musicoterapia de um evento. Hoje o programa está recheadíssimo. Não importa se você é idoso ou não, porque às vezes a gente não é idoso, mas cuida de um idoso, tem um amigo ou uma amiga que cuida de um idoso. É importante você assistir o programa de hoje. Tudo isso e muito mais agora no seu programa Algo Mais, que já está no ar. Pois é, a gente deseja para você muita alegria, muita paz, muita prosperidade, muita inspiração, mas também coloque em prática toda a sua inspiração, tá certo? Fica aí a dica, porque tem muita gente que cria e não coloca em prática. Que você possa ter a inspiração divina, a percepção divina, para que você possa colocar em prática e ter uma vida muito mais feliz, uma vida muito melhor. É o que o programa Algo Mais e toda a equipe da TV Mar deseja para você que é nosso telespectador, tá bom? E se você quiser ainda mais participar da nossa programação, interagir, manda um WhatsApp. Pega a caneta e anota aí. Que caneta, Ariel? Vou anotar no celular. Pois é, então anote no celular esse número aí, que é o 98 107 9872, e você pode precisar. Mande vídeos, mande fotografias, que a gente vai estar interagindo com você. E aí a nossa diretora Patrícia Barros está aí coordenando toda uma equipe de produção que tem o interesse de levar ao conhecimento da sociedade, mas não só a sociedade, mas ao conhecimento do poder público, a necessidade do seu bairro. Olha, infraestrutura, o que mais? Os hospitais, HGE, postos de saúde, gente, mas principalmente a educação. Vamos ser fiscais, né, da educação, porque com a educação a gente melhora tudo de uma sociedade, eu não tenho dúvida disso. É o ponto principal, é a educação. Vamos conversar agora com o nosso queridíssimo Francisco Silvestre, ele e a convidada, ele que vai apresentar a convidada de hoje, uma das convidadas de hoje. E, meu amigo, mais uma vez, bem-vindo, né? E me diga aí, como é que você vai falar hoje também de um evento que vai acontecer, ou vamos falar principalmente da maternagem e maternidade? Pode convidar a nossa convidada de hoje, né? A enfermeira Elisângela Barbosa, psicóloga. É enfermeira e psicóloga. Psicóloga, né? Isso. Psicóloga. E é psicóloga da maternidade Santa Mônica. Então, Santa Mônica. hoje é uma pessoa gabaritada para falar sobre essa questão da maternidade e maternagem. É bom, eu Além primeiro, de mãe, né? Primeiro seja bem-vinda, né, doutora? Obrigada. Seja muito bem-vinda. Agora me fala uma coisa, pode falar, Márcio?
mais para cá um pouquinho? Ótimo. Para enquadrar, Aqui ao vivo é assim, enquadrar. né? Certo. Me fala uma coisa, maternagem não é um nome muito comum da gente ouvir, né? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu queria que a senhora já falasse para a gente a diferença entre maternagem e maternidade. Então, quando as pessoas ouvem, a primeira sensação é de ser a mesma coisa, né? Na verdade, a maternidade, ela é o gerar, o parir, o gestar, e a maternagem tem uma conotação totalmente diferente. A maternidade nem sempre é uma escolha. Quantas gravidez indesejadas nós não escutamos por aí? E a maternagem, ela se diferencia porque ela é uma escolha. Você escolhe maternar alguém, cuidar, se doar. Eu iria até um pouquinho além. Então, é também uma escolha, então, né? O que você falou no início do programa, o cuidar, você cuida de alguém, é o cuidar. Aí é maternagem. É maternagem. Maternagem. É o cuidar. Só, doutora, só para falar um pouquinho. E a gente faz um papel também de paternagem. Maternar, boa, rapaz. Aí a gente vai começando a entender as coisas. Maternagem, paternagem. Agora a gente não faz paternidade. Até que eu fiz. Você fez maternidade? Fiz paternidade. Eu vou explicar. Eu não parei. Mas minha esposa, quando estava grávida, eu sentia as mesmas dores que ela sentia. Não falta mais nada na vida, não. Não, isso é comum, né? Isso é comum. Certo. Isso é comum. Isso é comum. Então vamos lá. Aí está aí a diferença entre maternagem e maternidade. E fala, a senhora é da Santa Mônica, né? A Santa Mônica tá legal mesmo? A Santa Mônica abriu novos leitos, né? Mas como sempre, como qualquer hospital público, a gente vivencia sempre uma superlotação. Por ela ser uma maternidade referência em partos de alto risco, em gravidez de alto risco, em bebês com más formações. Então, a gente sempre tem, por mais que a gente reabra mais leitos, sempre ela está lotada. Então, os profissionais procuram dar o melhor, né? Eu estava exatamente, doutora, falando sobre isso hoje. O que ocorre também para essas questões de excesso mesmo de atendimento na Santa Mônica e outros hospitais, é que alguns hospitais também dos municípios, isso é até uma denúncia, né? Recebem para atender X número de partos e nem todos cumprem com o papel. Prefere mandar dentro de uma ambulância para Maceió e Maceió atender. É bom que haja uma fiscalização maior, não só da Secretaria de Saúde do Estado, aliás, a quem eu quero parabenizar ao doutor Christian, que é o secretário de Saúde do Estado, e quero parabenizar pelo trabalho, pelo empenho que ele tem realmente se dedicado a fazer uma gestão diferenciada. E também fiscalizar isso, doutor Christian. Está aí a dica. O próprio Ministério Público também fiscalizar isso, porque é importante que cada município cumpra com o seu papel. Porque aí você não cumpre com o papel no seu município, termina provocando excesso de atendimento nas capitais. É excelente essa ressalva que você faz. E veja esse processo que você disse aí. Complica toda uma gestão de um hospital que leva a indesejáveis sentimentos das pessoas e isso vai acumulando na sua vida. Porque quando a gente fala maternidade e maternagem, a gente está falando de vida. E vida para essas pessoas, como ela está dizendo, lá que é para gestantes de alto risco, você imagine esse processo de vida, de envelhecimento. Porque quando a gente fala no envelhecimento, a gente fala todos os dias aqui, é uma preocupação social e cultural que a TV Mar tem, que o Algo Mais tem, do que vai ser essa população mais tarde. O Silvestre e doutora Elisângela, né? Me fala uma coisa, esse atendimento, esse processo, ele diz respeito a esse bom envelhecimento, é isso? Não só o bom envelhecimento, como a qualidade de vida de todo o estado, a qualidade de vida de todo o município.
Sim, sim. Entendeu? Mas em relação à mulher, por exemplo, diz respeito a esse envelhecimento mais com mais qualidade de vida, não é isso? Se você recebe uma maternagem positiva, você vai ser um adulto, um adolescente, vida, né? um idoso com um estilo de vida diferenciado, porque você foi bem nutrido do cuidar. Agora, é interessante a gente pontuar que essa maternagem não cause uma dependência. Você tem que dar essa maternagem, esse cuidado, deixando sempre autonomia para aquela pessoa se tornar alguém independente. Interessante. Qualidade de vida é um processo de vida. Quer dizer, a medida, né? A medida desse carinho, desse cuidado, dessa atenção, ela também diz respeito a não tornar um adulto no futuro dependente. Complicações patológicas, principalmente. Também, né? Também. Você está ficando gerontólogo. Pois é, eu ainda falta alguns anos para envelhecer. Você está ficando gerontólogo. Está afiado. Mas eu estou aprendendo um bocado de coisa, tá vendo aí, ó? Então, a gente fica feliz, doutora, por esse... são algumas... Isso é novo? Vamos chamar que isso é novo, especialmente para o nosso estado? Deixa eu dizer só uma coisa. Olha, eu fiz até conversando até com ela, eu fiquei surpreendido que eu fiz uma enquete no grupo que a gente coordena. 75% das mulheres não sabem o que significa o termo maternagem. Olha, eu não vou estranhar, não, até porque... Mas veja, eu não vou nem duvidar, porque para mim é um termo um tanto novo. Acho que para toda a sociedade é um termo novo. E a gente vai explorando, é como você falou, a TV Mar tem esse papel, né? Algo mais, e o programa algo mais. De levar exatamente esclarecimentos, né? Riqueza, que é o conhecimento para toda a sociedade. Qualidade de vida. Qualidade de vida. A gente vai aprendendo, vai ensinando e a gente vai envolvendo a sociedade em um entendimento melhor e para que se tenha atitudes diferenciadas. Aí vocês despertam a curiosidade. Quando a curiosidade é despertada, as pessoas se tornam mais amplas a buscar. Sai da zona de conforto. Isso, sai da zona de conforto, quer saber mais, quer estudar mais, quer ler mais, quer escutar mais. E desenvolve a cidade. Elisângela, tem algum testemunho, algo que lhe chamou a atenção, que lhe marcou de algum tipo de depoimento com um atendimento diferenciado, né, com uma orientação diferenciada de alguma mãe? Olha, em consultório, eu acho que o que mais me chama a atenção são as puérperas, né? As mulheres que estão no pós-parto. Certo. E que sentem, muitas delas, dizer assim, depois que eu fui mãe, eu sempre quis ser mãe, mas depois que eu fui mãe, eu envelheci uns 10 anos. Eu sinto que eu envelheci mais uns 10, talvez pelo novo estilo, né? Não se dorme mais 8 horas, se tem aqueles intercursos das mamadas, do acordar, a rotina muda, né? A sexualidade muda. É muito além, né? que a gente pode alcançar. O assunto também, né? E também assim, quando você fala, quer dizer, alguns testemunhos você ouve isso aí, 10 anos, eu envelheci alguns anos. Eu sinto que depois que eu fui mãe, parece que eu envelheci um pouco mais. Olha, até o cuidado, né? Porque algumas mães, eu percebo que algumas mães falam o seguinte, olha, quando eu não tinha filho, eu tinha toda a coragem do mundo. Agora, pense numa pessoa frouxa agora que não tem mais coragem de dar passos que tenham uma certa insegurança. Isso também diz respeito, de repente, a esse sentimento de envelhecimento, né? E a sensibilidade emocional, né? Algumas mulheres, depois que são mães, elas sentem uma fragilidade emocional mais aguçada. Talvez pela relação empática de sempre se colocar no lugar daquele outro, daquela criança, daquele filho. Mas é bom a gente salientar que algumas mães, elas apenas têm a questão da biologia, né? Gestor, pariu e ali acabou, né? A maternagem não é para todas. Não é para todas, como você falou aí no início. A mãe de peito, a mãe camarada, a mãe familiar é aquela que cuida. Você é jovem ainda e cuida do seu idoso.
Isso deve ter, doutora, uma outra complexidade muito grande, porque às vezes quando a gente até ouve uma notícia, mãe, sei lá, matou a filha, o filho, eu não vejo como mãe, né? Foi uma mulher que teve aquele ato, praticou aquele ato, porque a mãe mesmo, mãe, né? Ela jamais faria isso. E aí você fala que tem mãe que tem um papel apenas de parir, né? Mas tem alguém que tem um papel muito mais importante, muito mais fundamental, que é o cuidar, é o conduzir. Aí é a maternagem. A maternagem atuante. A maternagem que toda mulher, isso é nato da mulher. Quando nasce, quando ela é criança, ela tem uma formação para ser mãe já com boneca. E aí pode trazer até alguns traumas, porque uma boneca é um ser que não fala, que não ouve, que não sei. É profundo a coisa. Verdade. E isso ela vai falar, a doutora que já está ali, a doutora Isabelle. A gente vai separar, a doutora já está aqui também, né? Ela entra no segundo. Bom, então a gente vai depois separar exatamente essas entrevistas, Isso. Silvestre, e você sente que a gente tem avançado no Estado no que diz respeito ao envelhecimento, gerontologia? Tem um processo, né? É um processo que está, principalmente agora que a gente está começando ainda, está em formação ainda, mas temos o avanço é gratificante. As leis que vai impondo, né? Não só para o poder público, mas para cada cidadã também colocar em prática alguns regimentos, né, que a própria lei impõe, né? Graças a Deus, é devagarinho, mas a gente chega lá. Claro, Esses eventos, tem esse que nós estamos com um grupo fazendo, tem outras pessoas, outros gerontólogos que estão fazendo, e aí a gente vai crescendo. Essa angústia, esse movimento, é que vai criando, vai idealizando os projetos. Só nasce assim. Com essa inquietação, né? O esforço de cada um, né? Eu sempre falo isso, que cada setor da sociedade, Elisângela, precisa assumir o seu papel, né? Se envolver. Se envolver. Se a gente não se envolver na educação, a gente não melhora. Se a gente não se envolver na saúde, a gente não melhora. Se a gente não envolver na infraestrutura, na segurança pública, se a gente não for cada um agente multiplicador do bem, né, daquilo que é dever e que é direito, a gente não vai melhorar a sociedade. Precisamos sair da nossa zona de conforto individual, né? E pensar no todo. No todo. É pensar que eu só sou feliz se você estiver feliz também. Pois é, eu sempre falei isso. Não adianta eu ser feliz e você estar infeliz, porque qualquer dia desse você vai me agredir. A felicidade tem que estar dentro da gente. Mas eu não posso nunca achar que eu estou super feliz quando eu vejo alguém ao meu lado que está chorando. Alguém que está precisando de um olhar, de um toque, de uma ajuda, e a gente não tem o comportamento de fazer algo, né? Ter essa percepção. A senhora atende na Santa Mônica e em consultório particular? Isso, também. Na Santa Mônica, na verdade, eu assumo o papel da parte técnica de enfermagem, né? Dentro do setor da UTI neonatal com os bebês prematuros. A gente tem uma equipe da nutrição parenteral, que é uma nutrição diferenciada para os bebês de baixo peso, né? E no consultório eu faço os atendimentos individuais. Ok, vamos... a gente já quer agradecer a sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Está aí, ela diferenciando a maternidade da maternagem. Muito bonito, viu? Muito legal. Muito legal. Então, qualquer pessoa pode praticar a maternagem, né? Pode. Cuidar, ter o carinho. Os homens também, orientar. porque a maternagem não delimita gênero. O homem também pode fazer a paternagem. Paternagem. Aí, atenção, homens, né, Márcio? Vamos praticar a paternagem, né? Convida aí. Cuidar das crianças, cuidar do futuro do nosso país. E hoje né? está bem, né? Bem assim, relevante devido a essa ascensão da mulher, né? De sair para trabalhar, o homem tem que estar fazendo as coisas domésticas também, né? Esse é tema de um outro programa. As mulheres saindo vão trabalhar. Tem de cuidar dos filhos. E o homem, alguns homens ficam em casa cuidando dos filhos, né? Cuidar, muito bom, muito bom. Vamos fazer o seguinte, a gente vai... Muito obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo eu que te pela sua participação, viu? Ok.
Tá, muito sucesso, viu? Obrigada. A gente vai continuar aqui, não é isso? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos continuar com as nossas entrevistas, todas hoje voltadas, né, para a maternidade, para a mulher, para o envelhecimento saudável, com qualidade de vida. O nosso intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Mãe, olha o que eu separei pra ela. Happy Vida faz bem pra você. Pois é, gente, você conhece essa vinheta. Bate-papo com Geraldo Câmara. Agora, a primeira edição de segunda a sexta é às 13h30, mantendo a de 19h30 e de 0h. Bate-papo com Geraldo Câmara, N entrevistas, Alagoas, na televisão. Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo. Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir 1 quilo de arroz ou construir uma casa. O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água, seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa. Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção, da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama pegada hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano. Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo! Quero te ver chegar, poder te acompanhar e estar do seu lado toda vez que precisar. Luz de luz. É tanto amor no coração, que emoção. Mar de luz. É maravilha, sensação, redenção. Mar de luz. Tá todo mundo ligado. Pois é, estamos de volta. Quero mandar um abraço para Consuelo, para Rose, para Eliane, tá certo? Forte abraço para essa família que é nossa telespectadora, né? Um abraço também para o cantor Geraldo Cardoso, grande abraço. E para o secretário de Saúde do Estado, Dr. Christian, ele que tem uma vontade, né? E tem tentado realmente fazer o melhor para a saúde do nosso Estado. Muito atencioso, muito pontual, muito voltado realmente para a melhor gestão aí no que diz respeito à saúde do nosso estado, tá bom? Parabéns mesmo para ele e para toda a equipe. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar daqui a pouco com a doutora Isabela Vergetti. Ela vai falar, por exemplo, qual é o momento depois do parto, né, que a mãe
tem um papel fundamental, né? Em todos os momentos, é mais ou menos assim a colocação, mas o momento que a mãe se sente ali importante, que se sente que tem que dedicar mais tempo ao filho, ela vai falar sobre esse assunto, vai falar também um pouco sobre o envelhecimento aí, para que o nosso telespectador fique muito bem informado. Estamos no mês das mães e nada melhor do que a gente falar bastante aqui das mulheres, que é tão importante aí também para a formação dos filhos, né? Mas antes disso, vamos ver uma matéria que fala sobre o consumo de água mineral em garrafas de plásticos no Brasil, que está entre os maiores do mundo, esse consumo de água em garrafa de plástico. Mas o descarte, por exemplo, irregular das garrafinhas tem causado um impacto ambiental muito grande aí no meio ambiente. Reciclar é uma obrigação da indústria, do poder público e do cidadão. Vamos ver essa matéria. Você aí de casa já tentou organizar a sua agenda? De repente vai para um compromisso fora do estado, vai para um compromisso em um lugar que você ainda não conhece. Tentou organizar a agenda e se perdeu? Pois é, olha, agora vai ser mais fácil fazer tudo isso através de um aplicativo que é o Travelendar. A gente vai conversar aqui com o professor Flávio Medeiros, ele que vai nos explicar mais um pouco sobre esse aplicativo. Flávio, que aplicativo é esse? É, na realidade, um organizador de compromissos integrado a serviços de localização? Exato, bom dia. Essa é a ideia. A pessoa que utilizar o nosso sistema, ele consegue cadastrar os seus compromissos que ele tem ao longo do dia, mas a diferença-chave é que o sistema ele leva em consideração as localidades onde os eventos irão ocorrer. Certo? Então, o sistema está sempre monitorando se existe algum transporte público, seja ou transporte público ou de carro, Uber, o que quer que seja, que existe uma forma dele sair de um determinado local, onde ele acabou o compromisso, para o compromisso seguinte em tempo hábil, né? Então, evitando que o usuário chegue atrasado ou marque compromissos que ele não vai ter como chegar. E de onde foi que partiu a ideia de fazer esse aplicativo? Então, isso a gente está participando de uma competição, né, de desenvolvimento de software desde setembro de 2017. Né? E aí a gente identificou algumas necessidades, alguns sistemas que poderiam auxiliar os pesquisadores de todo o mundo, né, que vão para esse evento, que é a Conferência Internacional de Engenharia de Software, que acontece anualmente e recebe pessoas do mundo todo. Então, esses visitantes, quando chegam lá, os pesquisadores, eles precisam marcar encontros com outros pesquisadores, né, e normalmente eles não têm um conhecimento do local. Né? Então, a gente identificou essa necessidade, entramos na competição, né, desde setembro, e aí começamos a desenvolver, e aí nós passamos da etapa de eliminação, passamos para a semifinal, e agora no final de março a gente enviou a última versão, e aí a nossa equipe foi selecionada para a final. Vamos mostrar na prática como é que esse aplicativo funciona? Essa aqui é a tela principal do sistema, né, onde a gente pode ver aqui um overview das funcionalidades. No momento a gente está apenas com inglês, né, mas a gente já está se organizando para colocar também em português e em espanhol. Então o que eu vou fazer aqui é logar através das redes sociais, vou escolher aqui o Google. Então essa aqui é a tela principal, onde a gente consegue ver todos os compromissos que eu tenho no dia. Né? Então aqui, como a gente pode ver, eu tenho um compromisso aqui na parte da tarde. Então, o sistema já está me alertando aqui que eu preciso de 32 minutos aqui para chegar no local desse compromisso, que no caso aqui está marcado como se fosse lá na UFAL. Então, eu saindo de carro aqui do local onde a gente está, a gente precisaria de 32 minutos para chegar lá. Ele também permite que a gente selecione alguns restaurantes onde a gente deseja almoçar, né? E isso o sistema vai levar em consideração, ele vai tentar identificar onde que eu estou antes do almoço e depois do almoço, de modo que a gente consiga escolher um restaurante que não esteja tão longe dos meus compromissos, para não perder tanto tempo. A gente também pode fazer aqui, ver a parte do Maps, onde a gente consegue ver toda a rota que a gente vai ter naquele determinado dia. Então aqui, por exemplo, eu vou selecionar um determinado dia, e o sistema automaticamente mostra para mim. Então, eu posso sair de casa
já tendo uma ideia de todos os pontos que eu vou passar, né? O sistema também está integrado com o Uber, então se eu clicar aqui, ele vai me mostrar aqui também os valores do Uber, está aqui embaixo. Pois é, Flávio, agora o que o pessoal de casa com certeza quer saber, já está disponível? Sim, o aplicativo já está disponível no Google Play, né, para aplicativos que usam Android. No caso do Apple Store, a gente já enviou o aplicativo, mas existe uma série de etapas, e o pessoal precisa avaliar, ver se tem algumas questões de segurança, e aí acredito que até o final da semana já vai estar disponível também no Apple Store. Gente, a gente reparou que o professor Flávio, ele sempre falou no plural, a gente, nós, por quê? Porque junto a ele também estão os estudantes aqui do curso, Anderson Feitosa, Gabriel Silva, Genilson Almeida e Igor Santana, eles também ajudaram a desenvolver esse software. Anderson, qual é o sentimento de estar entre as 3 finalistas, mundialmente falando? Quando a gente recebeu esse resultado, que a gente esperou demais, né? A gente, devido à ansiosidade, quando recebeu, a gente quase que pulou de alegria, de felicidade. Eu quero ir para a Suécia. A coisa que eu mais quero, sinceramente, é ir para lá, para a gente continuar a participação e, se Deus quiser, a gente ganhar o prêmio lá. Muito bom, gente, muito bom. Mas eu quero pedir desculpas que ao vivo é assim mesmo. A gente termina cometendo algumas falhinhas aqui. Aí eu chamei uma matéria, mas de qualquer forma você assistiu essa matéria maravilhosa. Parabéns aí para os meninos da UFAL aí. Alagoas levando coisas boas para o Brasil e para o mundo. Agora vamos fazer o seguinte. Você sabia que a DRT dos artistas pode não mais ser obrigatória? Primeiro, DRT é exatamente um registro do artista, do jornalista, do radialista, do técnico. E aí a gente vai ver essa matéria com a nossa repórter Porlande Santos. O Supremo Tribunal Federal quer voltar uma lei que extingue o registro profissional de artistas e, devido a isso, muitas manifestações estão ocorrendo Brasil afora desde então. A gente está aqui na presença de Everlane Moraes, ela que é do coletivo Invasões Piegas. O registro profissional da RT só foi conquistado em 1978, né, com muita guerra, muito suor, para falar a verdade, que nunca foi visto como profissão. E aí, olhando a DPF 183 e 293, a gente vê o seguinte, que ela que colocou em pauta, né, Carmen Lúcia colocou em pauta, essa lei já foi reaberta em 2013 e agora de novo. Ele questiona a obrigatoriedade de diploma, né, do registro profissional. Né? Eles dizem que a arte é livre e o artista é livre, mas desde então a gente nunca disse isso, né? Quem está dentro da academia ou fora da academia, ele também é livre para reproduzir a arte. Mas aí a gente consegue... o questionamento agora é, eu posso ser artista, você pode ser artista, mas você sobrevive disso? É isso. Então a gente está brigando por essas questões. Então a lei ainda tem, né, tem lá bem grande dizendo que se essa lei for aprovada, a gente vai perder nosso auxílio doença, a gente perde a nossa aposentadoria, a gente também não tem direito à maternidade. Peraí, eu sou artista, eu sou gente, eu também como, eu também tenho um filho, eu também tenho uma vida além disso, né? Então, olhando isso, eles querem tirar a capacitação do artista, né, como forma técnica. Eles dizem que o espetáculo é livre, o artista é livre, mas ele também come. Então, de antemão, a gente está mobilizando, né? Eu sou da licenciatura e do técnico em dança aqui, performance também, mas aí de antemão a gente está mobilizando os artistas não só de Alagoas, mas de todos os estados. A gente precisa unir forças, né? A gente tá suplicando isso, a gente está implorando para que a gente una forças, para que a gente vá nas ruas, que a gente ocupe, que a gente grite, que a gente faça cartaz, mas usando a arte ao nosso favor. A gente não pode esquecer outra coisa, que o artista tem que ir para a rua, ele é artista, mas acima de tudo profissional. Não é uma briga por ego, né? É uma briga pela nossa profissão, o que é direito nosso, né? O que a gente conquistou e o que a gente ainda vai conquistar, ainda mais por isso. A gente está tentando unir em reuniões o máximo de pessoas possíveis para que a gente tome direcionamentos dessas pautas. E uma dessas pautas é ocupar, fazer intervenções na rua e não só a gente, né? A gente está assim, sonhando em arrumar os transportes públicos para cada estado, para que a gente vá até Brasília, para que as nossas performances, para que a nossa dança, o nosso teatro, a nossa poesia chegue até lá, suplicando que isso não está certo, né? A DPF
ela não pode ser jamais aceita. E a gente está aqui na presença do Procurador do Trabalho, Cássio Araújo, para que ele passe mais informações a respeito do seu parecer, a respeito dessa ação que ainda está em apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. Então, Procurador, qual o seu parecer a respeito dessa ação? Consideramos aqui que a ação aqui proposta não visa a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores desse setor, porque a ação ela vai provocar, né, caso ela seja julgada procedente pelo Supremo, uma precarização dos trabalhadores dessa área, tendo em vista que não vai ser exigido uma série de requisitos que hoje se tem. Além disso, muitos artistas também se preocupam com a questão das garantias de trabalho que essa ação, de repente, pode acabar retirando delas. Dentro aqui desses ventos aqui ultraliberais, o que acontece é que se o trabalhador ele é precarizado, ele tem menos exigência de qualificação, ele tende a exigir menos seus direitos, né? Porque um trabalhador que é melhor qualificado, que tem uma melhor educação, ele é mais exigente do que um trabalhador que tem um nível educacional, cultural menor do que o outro. Pois é, gente. Pode voltar, Josiel, aqui. Muito bem. Tá aí, uma situação muito complicada, porque parece que a gente está retroagindo, né? A gente entende perfeitamente a preocupação dos artistas. A qualificação ela é muito importante. Se não exige mais uma DRT para a apresentação, qualquer tipo de apresentação, de qualquer tipo de contrato para filmes, para shows, para teatro, obviamente a coisa pode ficar mais banalizada, né? E com isso a qualificação vai ser prejudicada. E parabéns aí para a artista. E uma coisa interessante é que a gente só vai para as ruas, é muito comum a gente pedir aumento de salário. É bom ir para as ruas para exigir mesmo aquilo que é direito, aquilo que a categoria acredita que é um direito e que vai servir para melhoria aí da categoria, né? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou conversar com a doutora Isabela Vergetti, só que antes disso vamos a um rápido intervalo, a gente volta já. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Mãe, olha o que eu separei pra ela. Happy Vida faz bem pra você. Pois é, gente, você conhece essa vinheta. Bate-papo com Geraldo Câmara. Agora, a primeira edição de segunda a sexta é às 13h30, mantendo a de 19h30 e de 0h. Bate-papo com Geraldo Câmara, N entrevistas, Alagoas, na televisão.
Pois é, estamos de volta. Um forte abraço ao doutor Davi, né, procurador do município de Maceió. Forte abraço para ele, para toda a equipe dele, que tem também prestado um serviço de qualidade para pessoas que procuram ali, especialmente a SEDET, Secretaria aqui do município de Maceió. A gente está hoje num programa muito especial, né? Falando das mães, do envelhecimento de qualidade, maternidade e maternagem, que já ficou muito claro o que é a maternagem. Eu elaborei aqui a pergunta para a doutora Isabela Vergetti, mas eu depois percebi que eu fiz a pergunta de uma forma muito desequilibrada, né? Mas é assim, em qual fase da vida da mulher que assume o papel de mãe é mais determinante para o envelhecimento? Agora, bem-vinda, né, mais uma vez ao nosso programa. E a gente até quer aproveitar agora, já falar para os nossos telespectadores, que quem não pode assistir o programa agora, gostaria de indicar para uma amiga, nós teremos uma reprise 11h30 da noite, e aí vale a pena você pedir para alguém, assim, um amigo, uma amiga, alguém assistir o programa com muitas informações. Seja bem-vinda, doutora Isabela Vergetti. Obrigada, Ariel. Boa tarde. Obrigada também ao meu colega Silvestre pelo convite mais uma vez. O nosso tema é realmente bem abrangente, né? A gente teria que ficar aqui bastante horas para eu falar de todas essas fases. A senhora me falou uns 40 minutos, dá para fazer a introdução, né? Dá para a gente introduzir. Eu vou tentar pincelar um pouquinho para a gente poder assim, enxergar o que realmente a sociedade precisa saber e entender dessas fases do envelhecimento, certo? Na geriatria, a gente diz que quando a gente nasce, a gente já está começando a envelhecer. Pois né? é. A gente nasce recém-nascido e aí vai um dia, vai dois. Então, assim, a cada dia é uma fase nova do envelhecimento, sim. E, em especial, a mulher, ela é conduzida pela sociedade a envelhecer muito mais depressa, tá? Porque são designados papéis e responsabilidades à mulher desde novinha, mesmo sem perceber. A partir daquele momento que a gente estimula os nossos filhos a brincar de boneca, a brincar de casinha, a instruí-los como é que isso vai ser no futuro, a querer conduzir a situação para que aquelas crianças já assumam papéis de mães, né, ao cuidar de um irmão, ao observar um irmão. Nos séculos anteriores, isso ainda era de uma potencialidade maior, porque eram os irmãos que cuidavam dos outros irmãos, e aí essa questão da maternidade ficava um pouco mais leve para as mães, porque não tinha esse preconceito de que a criança não podia trabalhar, não podia ajudar, não podia ter aquele auxílio. Então, se tinham 5, 6, 8, 9, 10 filhos, tá? A minha mãe, por exemplo, foram 10, né, vivos, são 8. Então, imagina que a minha irmã mais velha, você termina tendo aquele respeito como se fosse mãe. Como se fosse mãe, porque, na ela cuidou de mim, ela né? fez o papel da maternagem, né? Ela teve esse papel. Mas a minha irmã mais velha, ela foi... Também. Ela praticou a maternagem comigo. Exatamente. Isso aí está me aguçando a saber como é que a mulher tem esses papéis todos, né, todas essas fases, ainda consegue viver mais do que o homem. Exato. Existem explicações até hormonais para isso, né? As questões hormonais. Exato. As mulheres, elas têm um tipo de hormônio que conduzem o organismo de uma forma adaptada para ela ser mãe. Por isso que a gente diz que a mulher, em especial, ela já nasce para ser mãe, porque ela tem hormônios, gente. Ela tem uma estrutura física, corporal, né, própria para assumir aquele papel e aquela responsabilidade. Né? Tanto que as mulheres que não podem ser mãe de fato assumem essa maternagem o tempo inteiro, porque os hormônios levam a elas a ter aquele tipo de atitude, a ter aquela disposição, a ter aquele pique. A gente fala, não, porque a mulher consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Passa a noite todinha acordada, dando de mamar a criança e troca fralda, não sei o quê, e no outro dia sai para trabalhar. O homem, a primeira coisa que fala, não, eu não vou, não me acorda de madrugada, porque no outro dia eu vou trabalhar. Eu não sei pegar, eu não sei pegar, eu não sei dar comida. Doutora Isabela, essa explicação, inclusive eu fico muito emocionado, porque para mim pode ser pouco para alguém, mas essas explicações, elas mexem muito com o meu interior, porque demonstra a existência de alguém que criou, de um Deus, né? O masculino, o feminino, né? O papel da mãe já nasce, mas ela não tem filho, mas já
tem o hormônio, que ela termina exercendo esse papel de uma forma natural, sem fazer esforço nenhum. E parece que é a mãe, parece que foi ela quem pariu aquela criança, né? Isso é muito bonito, é muito gostoso. Fisiologicamente falando, né? O homem, ele é a força e a mulher, ela é a alma. Então, a força tem uma hora que acaba e a gente precisa descansar e alimentar para poder ter a força de novo. E a alma não acaba. A alma é uma coisa que a gente consegue alimentar enquanto está usando ela. A gente alimenta a alma o tempo todo. Então, por isso que a energia da mulher ela é infindável. Eu vou ver se eu convido já. São 7 homens que tem aqui dentro, e só ela de mulher. Só ela de mulher. Não sei se o Márcio poderia mostrar. São 7 homens aqui. Agora veja, eu não sei se eu já os convide para a gente pular aqui do 3º andar. Não, né, Márcio? Porque quando ela falou da alma feminina, da alma da mulher, e que o homem é a força. Mas lógico, isso também tem um significado, tem um papel muito fundamental. Exato. nesse contexto. Porque se não existisse esse contexto biológico da mulher ter esses hormônios designados para ela ter esse tipo de sensibilidade, ela não conseguiria desenvolver esse papel. Por isso que muitas vezes a mulher consegue desenvolver esse papel melhor do que o homem, porque os hormônios, as estruturas colaboram para que ela exerça aquela função. Então é muito mais fácil para uma mulher fazer a maternagem do que para um homem fazer a maternagem. Doutora, eu entendi a questão dos hormônios, e num outro programa a gente trouxe alguns especialistas na questão de hormônios até para falar, né, sobre o envelhecimento. Esse conjunto todo de curiosidade, de observações, o que é que leva de determinante para o envelhecimento da mulher? Então... que ela não consegue envelhecer, né? Então, como a gente observa, as mulheres elas envelhecem externamente, né? O fenótipo da mulher envelhece muito mais rápido do que o fenótipo masculino, na maioria das vezes. Né? Mas biologicamente, internamente, a função da mulher, às vezes, acaba sendo mais duradoura do que a do homem. Então, qual a explicação que a gente tem nisso, né? Então, é justamente nesse papel que a mulher desenvolve. Na fase inicial desse acompanhamento com o filho, são privadas noites de sono, são privados horários alimentares, a alimentação é a mais fácil, a mais prática quando dá tempo. Então, assim, fenoticamente, o fenótipo da mulher é sofrido por isso, porque a gente precisa de hábitos regulares, a gente precisa de uma alimentação adequada, a gente precisa da noite de sono, para poder essa questão hormonal ajudar na aparência física. Então, como a mulher está mais prejudicada nessa parte, a gente acaba que fisicamente fica um pouco mais desgastada. Mas biologicamente a gente está sendo protegida, porque a partir do momento que a gente gera um filho, que a gente tem a excreção das ocitocinas, a gente tem uma proteção. São as questões da alimentação hormonal, do prazer, da alegria, da felicidade. Exato. É quando eu falo da alma, são sensações e sentimentos que a mulher alimenta a alma, que fisiologicamente levam ela, às vezes, a viver mais do que o homem. E qual é o momento, né, determinante, né? A mulher tem o bebê. Qual é esse momento daquela pergunta que eu lhe fiz no começo? Sem dúvida. É muito complexo isso? Não, sem dúvida alguma. Nesse período em que a mulher assume de verdade essa questão da maternagem, que assume o fato do bebê nasceu, a partir do momento que ela tem aquela responsabilidade direta com o filho, que ela começa a privar justamente os hábitos diários dela, é um momento em que começa a fase do aceleramento do envelhecimento da mulher. Interessante. É pelas influências dos determinantes ambientais? É pela influência dos hábitos, que eles não tem mais rotina, não tem controle, e pela influência também do grau de energia que você tem que dissipar para você tomar conta daquela situação. Tudo aplicado para a criança. Exatamente. Toda essa energia, toda essa dedicação. Exato. É praticamente um período em que a mulher passa meio que esquecida. Por isso que ela fala, então, que olha, depois que eu tive o bebê, eu já envelheci 10 anos, 8 anos, 15 anos. Interessante. Vai ter um evento que vai falar de tudo que o programa falou hoje. Quando é esse evento? Quando é o evento é aquele projeto que nós já falamos aqui, que tem na Livraria Paulinas, toda primeira quinta-feira do mês vigente. Esse mês vai ser amanhã, dia 3.
onde estará a doutora Isabela, né? A doutora Elisângela, tem mais a jornalista Iracema, que vai falar também. É toda uma equipe, olha aí, tá aí nas suas costas. Toda uma equipe. Esse encarte mesmo. Toda uma esse equipe. encarte aqui. Eu vou ser o moderador. Certo. Sim, e vai ter intérprete musical a Márcia Fernanda, que vai, como nosso evento sempre tudo tem musicoterapia, então ela vai fazer essa parte também. É uma coisa bem gostosa que nós vamos fazer lá, né? Toda quinta-feira lá na Livraria Paulinas, que fica na Rua do Calçadão da Alegria, 71. Tá aí, gente, olha, amanhã vocês podem conhecer, para quem não conhece ainda pessoalmente, a doutora Isabela Vergete, a psicóloga Elisângela Barbosa, Floraci Cavalcante, a radialista. Ela não vai poder ir porque ela está doente. Adoeceu, não sabe a chuva assim, adoeceu. Bom, mas você vai conhecer... A Iracema Ferro. Aí lá é um bate-papo mesmo, né? É uma roda de conversa, uma coisa bem... Vai ter sorteio, perguntas, interação, uma coisa bem gostosa. Livraria Paulinas, Rua Centro de Maceió. Centro de Maceió. Rua do Calçadão, lá no centro. Lá no Calçadão, é Rua do Comércio? Da Alegria. Rua da Alegria, gente, desculpa. Gerson Dantas, eu acho. A Rua da Alegria, Gerson Dantas, é isso mesmo. Isso, Rua da Alegria. A que horas? Às 14 horas. 14 horas. Olha aí, uma grande oportunidade para você estar tratando do assunto tão de perto Dia das Mães, né? Esses profissionais aí que estão dedicados a essas situações. Está aí, mais uma vez, sendo mostrado para você esse encarte e, com certeza, vale a pena você conferir amanhã, pessoalmente, nas livrarias paulinas, no centro de Maceió. Doutora Isabela Vergete, não dá para a gente continuar, já acabou o programa. Porque aí a gente ia ficar aqui conversando, né? Vamos trazer mais vezes a doutora Isabela. Inclusive, eu quero também parabenizar, né, a psicóloga Elisângela Barbosa, tanto a doutora Isabela quanto a doutora Elisângela são bem didáticas, né? Eu gosto que são bem didáticos, falam palavras fáceis de entendimento, levando informações bem possíveis de entendimento para o nosso telespectador. Eu não gosto quando a gente fala informações, mas algo mais. Algo mais. Foi diferente. Sabe por que você fala algo mais, né? Eu gosto. Bom, gente, mais uma vez, obrigado, viu? Muito sucesso. Amanhã às 14 horas, Livrarias Paulinas, no centro de Maceió, na Rua da Alegria. Não deixe de ir, não. Paga quanto? Nada, sorriso, de graça. Sorriso, paga só o sorriso e a vontade de aprender, a vontade de interagir, né? Então você não paga nada, manda tua mãe lá, teu pai, vovô, vovó, titia, a vizinha. Manda lá amanhã às 14 horas, quinta-feira, dia 3. Beijo para vocês, obrigado mesmo pelo carinho, pela audiência. Fiquem com Deus e não esqueça da reprise 11h30 da noite, você pode indicar para aquela sua amiga, seu amigo que não é assinante NET, assistir pelo maior portal de notícias de Alagoas. Beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.